governo do presidente Michel Temer conseguiu aprovar em segundo turno na Câmara a chamada PEC do Teto, uma proposta que limita aumento de despesas pelos próximos 20 anos. Agora o texto vai para o Senado. Por 359 votos contra 116, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em segundo turno, a PEC do Teto. No primeiro turno, a proposta de emenda constitucional 41 as medidas do governo do presidente Michel Temer para públicas e viabilizar a recuperação da economia. O projeto prevê um limite anual de despesas ao longo das próximas 2 décadas. Se aprovada, os gastos públicos só poderão aumentar de acordo com a inflação no anterior. A PEC agora vai para análise do Senado. O presidente venezuelano Nicolás Maduro diz que o incendiar a Venezuela. O chavista acusa os Estados Unidos de incentivar a não dialogar para resolver a crise política. O presidente venezuelano Nicolás Maduro convocou as mais altas autoridades de defesa e dos poderes públicos para avaliar o que chamou de golpe parlamentar da oposição. O parlamento venezuelano, de maioria opositiva, aprovou nesta terça-feira o início de um procedimento político e penal contra o presidente Maduro, que é acusado de favorecer a ruptura democrática com a suspensão do referendo revogatório. O julgamento político não está previsto na Constituição da Venezuela, mas sim a figura de abandono do cargo, que, segundo juristas, se tipifica quando o chefe de Estado deixa de cumprir as funções para as quais foi eleito. Maduro disse que vai à reunião marcada para o dia 30 de outubro para dialogar com a oposição. Mas alguns líderes opositores, entre eles Henrique Capriles, já disseram que não haverá diálogo com Maduro. E por que eles não querem diálogo? E por que eles não querem um diálogo? Por causa da América do Norte. O governo de Barack Obama ordenou incendiar a Venezuela e que não haja diálogo. De saída de Barack Obama ordenado incendiar Venezuela e que não haja diálogo. Por isso é que não querem diálogo. Nesta terça-feira, o alto comando das Forças Armadas da Venezuela fez um comunicado reiterando sua lealdade incondicional ao presidente Nicolás Maduro. Em uma decisão polêmica, a Igreja Católica divulgou novas diretrizes que determinam que as cinzas de um parente morto devem ser mantidas em um cemitério ou em um local sagrado. Segundo as normas, não está permitida a conservação das cinzas em casa ou na dispersão do ar na terra ou na água. A Igreja Católica divulgou nesta terça-feira as novas diretrizes para a sepultura dos mortos e a conservação das cinzas, proibindo espalhá-las ou mantê-las em casa. Segundo as normas ilustradas no Vaticano pelo cardeal alemão Gerhard Ludwig Müller, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, as cinzas devem ser mantidas em um cemitério ou em um local sagrado. O cardeal afirmou que não está permitida a conservação das cinzas no lar, nem a dispersão das cinzas no ar, na terra ou na água, ou que sejam convertidas em lembranças. Il cadavere di un morto non è una proprietà privata. O cadáver não é a propriedade privada da família. O morto é filho de Deus. Ele é parte do corpo de Cristo, é parte do povo de Deus. Por isso não há apenas rituais privados para o falecido, mas uma cerimônia pública. Del congedo del morto, ma una celebrazione pubblica. O cardeal disse ainda que, em casos excepcionais e graves, os bispos locais podem conceder a permissão de conservar as cinzas em casa, como é o caso das zonas de guerra, onde a sepultura é dificultada. O acampamento de imigrantes na França começou a ser demolido ontem. As pessoas que viviam no local foram retiradas. Equipes de remoção de escombros, escoltados por dezenas de policiais, começaram a demolir, nesta terça-feira, os barracos e tendas da chamada Selva, como ficou conhecido o acampamento de imigrantes de Calais, no norte da França. A demolição ocorre depois da remoção de milhares de pessoas que viviam no local. Equipes usaram serras elétricas para destruir os abrigos de madeira e máquinas pesadas para remover os escombros do acampamento. Na área se amontoavam, em condições subhumanas, entre 6.000 a 8.000 migrantes que pretendiam cruzar a fronteira para o Reino Unido. A remoção das famílias continuava nesta terça-feira, mas a um ritmo mais lento do que na véspera. Os migrantes, a maioria afegãos, sudaneses e eritreus, que deixaram seus países fugindo de conflitos e da extrema pobreza, foram levados de ônibus para centros de acolhida distribuídos em todo o território francês. Milhares de iraquianos são obrigados a deixar suas casas enquanto as forças do governo avançam em direção ao Mossul. Em apenas um dia, mais de 3.000 deslocados foram registrados.
Uma imensa fila de veículos carregados com colchões, cobertores, animais e bandeiras brancas se formou na região de Qasir, no Iraque. Milhares de pessoas são obrigadas a deixar suas casas enquanto as forças do governo avançam em direção a Mossul para retomar a cidade do grupo Estado Islâmico. Na terça-feira foi registrado o maior número de deslocados em apenas um dia desde o início da ofensiva e mais de 3.300 pessoas foram atendidas. Segundo o Ministério da Migração, os deslocados foram recebidos e transportados em direção a acampamentos. A maioria procedente de Nínive e uma minoria das cidades de Kirkuk e Salahedine. O avanço das tropas a Mossul aumenta os temores de uma crise humanitária que, segundo a ONU, pode provocar o deslocamento de 1 milhão de pessoas. Mossul, segunda cidade do Iraque, com 1,5 milhão de habitantes, é o principal reduto do EI, que proclamou um califado no local em 2014. Se você acompanha a seguir...